Essa ilha aqui é 2 vezes menor que o Sergipe e um pouco maior que o Distrito Federal. Só que lá tem bem menos gente. Mais gente mora no bairro do Grajaú, em São Paulo, do que nessas ilhas. Mas lá, mesmo assim, vai se tornar o mais novo país do mundo, em muito breve. E aposto que muitos de vocês nunca ouviram falar. Tudo isso por causa dessa mina aqui, que é uma das maiores minas de ouro do planeta, fazendo com que talvez esse país se torne o país mais rico do mundo se você olhar PIB per capita. Que país que é esse e por que eles conseguiram ou vão conseguir esse título de país independente e ser reconhecido por outros, enquanto vários outros países ou quase países tentam e não conseguem? Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! O que faz um país ser um país? O território, o povo, a bandeira, o dinheiro? Tem vários lugares pelo mundo que eles estão tentando se tornar um país independente e ser reconhecidos por outros, mas ainda não conseguiram. Como eu já falei nesse outro vídeo aqui, a resposta de o que é um país, quantos países existem, muda bastante dependendo de quem você pergunta. Por exemplo, para alguns, Israel é um país, para outros, Palestina que é um país. E outros, os dois. Algumas pessoas reconhecem Taiwan, mas outros falam que ele faz parte da China. Tem vários países por aí que até tratam Taiwan como um país, mas eles não comentam para a China para não irritar eles. Então, tem vários lugares por aí que, se você for lá, você vai pensar que é um país. Eles vão agir como um país independente. Vão ter seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio povo e alguns até seu próprio passaporte. O Vaticano, sendo só basicamente essa quadra e isso de população, é considerado mais um país que Taiwan, que se você caísse lá, agora mesmo, você talvez nem ia se tocar que tem uma briga. Outro exemplo, na Europa mesmo, é Kosovo. Eles declararam a independência da Sérvia em 2008. Tem uma população majoritariamente albanesa que quer ser independente dos sérvios. Eles também têm um governo próprio e é reconhecido por mais de 100 países. Mas a Sérvia, a Rússia e a China bloqueiam o seu reconhecimento lá na ONU. Tem esse outro exemplo no Oriente Médio. Ele é um povo que foi dominado por outros impérios e países. Algumas pessoas que nem eram de lá inventaram países onde eles habitavam e esqueceram deles totalmente. Se você pensou que eram os curdos, você acertou. Eles são um povo que são bem esquecidos e eles estão espalhados pela Turquia, Irã, Iraque e a Síria. Eles também têm sua própria identidade e lutam por um país faz muito tempo, mas muita gente ignora. Mas às vezes essa luta dá certo e um território consegue reconhecimento de todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo. Olha o Sudão Sul, ele conquistou a sua independência em 2011, depois de 22 anos de guerra civil brutal que matou cerca de 2 milhões de pessoas. Um conflito entre o norte e o sul por profundas diferenças culturais e religiosas. Com negociações, eles conseguiram terminar em 2005, e aí o sul conseguiu mais autonomia e logo depois usar essa autonomia para declarar independência. Ele é sempre citado como exemplo do país mais novo que temos, tanto que tem muita gente que nem tem ele no mapa ainda. Antes deles, o título de país mais novo do mundo era Timor-Leste, esse paizinho lá na Indonésia, que interessantemente é o país que fala português mais novo que existe. Tá, beleza, e agora? Quem que vai tirar esse título de caçula do Sudão Sul? Esse mais novo país é Bougainville. Onde é que fica isso? Bougainville fica nesse arquipélago lá no Oceano Pacífico, numa região conhecida como Melanésia. A ilha faz parte do arquipélago das Ilhas Salomão, mas eles, por alguns motivos, fazem parte de Papua Nova Guiné. Bougainville tem uma ilha principal onde vivem 80% dos 300 mil habitantes e uma ilha menor ao norte, chamada Buka, onde fica a capital. Mesmo sendo pequeno, Bougainville, quando se tornar independente, ainda vai ser maior que 35 países atuais, incluindo Luxemburgo, Singapura e Malta. E com seus 300 mil habitantes, ele vai ter mais gente que Mônaco, Barbados e quase igual à Islândia. Os habitantes lá são etnicamente melanésios, assim como os povos de todas essas ilhas vizinhas, mas eles se assemelham muito mais aos povos das Ilhas Salomão, tanto etnicamente quanto linguisticamente. Eles conseguem se entender facilmente. Uma coisa interessante é que uma parte da população dessas ilhas nasce com cabelo loiro, uma mutação genética bem única da região. Um dos símbolos culturais mais importantes de Bougainville são esses chapéus que parecem cogumelo. Eles são tão importantes para a identidade cultural deles que esse chapéu foi até parar na bandeira. Lá não é tão desenvolvido, tanto que praticamente não tem estradas, só essa aqui que vai de um lado para o outro, fazendo com que esse outro lado da ilha seja quase intocado. Uma das estradas, ela contorna esse vulcão gigante, e é exatamente aqui que fica o verdadeiro tesouro de Bougainville, e a origem dos seus problemas e também de sua independência.
Beleza, então como que surgiu esse país? Quando que eles vão comemorar o aniversário deles? Mas antes de vermos isso, e falando em aniversário, este mês é o aniversário também da Insider, nosso patrocinador de hoje. Pois é, eles estão comemorando com várias promoções lá no site deles todos os dias. Eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre a Insider. Eu gosto bastante das camisetas deles, especialmente da Tech T-shirt. Ela é muito leve no corpo, não aperta e nem machuca. Eu viajei recentemente para a África do Sul e foi mais de 8 horas de voo. Essa camiseta fez muita diferença. Se um dia você quiser fazer uma viagem longa, para Bougainville, por exemplo, e ser um dos primeiros turistas no mais novo país, já sabe que camiseta usar durante a viagem. Aliás, ela também não fica com odor, mesmo usando por horas, ou deixando guardada na mala, ela não amassa também. Além dessas camisetas, também tem vários outros produtos que recomendo você dar uma olhada. O legal é que eu tenho aqui para vocês um cupom de 15% de desconto. Então, juntando isso com as promoções do mês de aniversário, você consegue juntar até 30% de desconto. É só clicar no link da descrição ou no meu comentário fixado e usar o cupom PILOTO. Beleza, como que surgiu o Bougainville? Bem, durante a Era do Gelo, o nível do mar ele era bem menor. E essa ilha ela fazia parte de uma ilha maior, que conectava várias dessas partes que hoje são as Ilhas Salomão. O povo que chegou aqui primeiro eram os melanésios, mas depois também teve imigrações dos austronésios, que trouxeram agricultura, galinha, porco e cachorro. Por séculos eles ficaram assim, até que chegaram os europeus. Muitos passaram por essas ilhas, começando pelos holandeses, aí até que chegou esse francês lá, e aí ele acabou pegando o nome dele, por algum motivo. Mas quase nada acontecia por lá, e a verdadeira colonização só começou lá no século XIX, com uma potência que quase ninguém associa com colonialismo no Pacífico, a Alemanha. Pois é, isso mesmo, o Império Colonial Alemão, apesar de curto, ele se espalhou por ilhas aleatórias do Pacífico, incluindo Bougainville, que fazia parte da colônia da Nova Guiné Alemã. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, Bougainville foi tomada pela Austrália, assim como algumas ilhas por lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão então tomou a ilha brevemente, mas aí, quando eles perderam a guerra, acabou voltando para o controle australiano. Em 1975, Papua Nova Guiné finalmente conquistou a independência da Austrália e assumiu várias ilhas ao redor que um dia tinha sido parte da colônia alemã, e isso incluía Bougainville. Mas tem um grande problema aqui. O povo de Bougainville não tem nada a ver com o povo de Papua Nova Guiné. O idioma deles é totalmente diferente, de um outro grupo de família. E, como a gente viu, eles conseguem se comunicar muito mais com o pessoal das Ilhas Salomão. A cultura desses dois também é muito mais parecida do que de Bougainville e Papua Nova Guiné. A única coisa que eles têm em comum foi que um dia eles fizeram parte do Império Alemão e depois da Austrália. Até quando a Austrália saiu, Bougainville tentou declarar a independência como República do Salomão do Norte, para você ver como eles eram próximos das Ilhas Salomão mesmo. Mas Papua Nova Guiné não aceitou, porém eles não queriam ter uma guerra civil com eles. Então eles foram negociar, e nessas negociações eles deram muito mais autonomia para Bougainville. Eles até puderam ter o seu próprio parlamento, e por um tempo as coisas ficaram meio que estáveis, até que eles descobriram isso daqui. Olha, tem muitos motivos para começar uma guerra. Alguns são até meio estranhos, tipo, El Salvador e Honduras, uma vez eles tiveram uma guerra de 4 dias por causa de um jogo de futebol, mais ou menos. Dá até para fazer um vídeo sobre as guerras por motivos mais ridículos. Comenta aí se vocês quiserem esse vídeo. E por favor não se esqueça de curtir esse daqui e se inscrever se você ainda não fez. Aqui em Bougainville, a causa da guerra que começou entre os dois foi por causa da mina de Panguna, uma das maiores reservas de ouro e cobre do mundo. Essa mina ela foi aberta em 1972 e já foi considerada como a maior mina de ouro de céu aberta do planeta. Esse tesouro que eles tinham, ele representava 12% de todo o PIB de Papua Nova Guiné e 45% de todas as exportações do país. Ou seja, eles não iam querer abrir mão disso fácil não. E não é à toa. Segundo algumas estimativas, as reservas não exploradas da mina de Panguna ainda têm mais de 5 milhões de toneladas de cobre e 12 milhões de onças de ouro, com um valor que ultrapassa 58 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, ainda mais com o tamanho da população. Seria suficiente para fazer Bougainville o país mais rico do mundo em PIB per capita, se eles conseguirem retomar as operações dessa mina um dia. Quando Papua Nova Guiné negociou essa autonomia com Bougainville, depois deles se separarem lá da Austrália, eles combinaram em compartilhar as ações da mina. Só que esse compartilhamento não foi muito justo não. A mineradora, que é uma subsidiária da Austrália, ficou com a maior parte. Aí Papua Nova Guiné ficou com 20% das ações e Bougainville com
0,5 a 1,25%. Mas esse não foi o único problema. Eles tiveram que parar de operar várias vezes, tanto que até hoje a mina está fechada. Eles também despejaram toneladas de resíduos tóxicos diretamente nesse rio daqui, que até dá para ver pelo espaço alguns dos estragos que ele fez. Muitas pessoas usavam essas águas e por causa disso várias crianças nasceram com deficiências e famílias inteiras foram forçadas a abandonar suas casas. Aí, em 1988, teve uma revolta que explodiu para uma guerra civil. O povo de Bougainville pegou em armas e eles tiveram apoio meio que secreto das Ilhas Salomão e talvez do Tahiti. Depois de 10 anos de conflito, eles assinaram um tratado de paz em 2001 e foi aí que começou o processo de independência para Bougainville. Nesse acordo, eles combinaram que Bougainville pode fazer um referendo para ver se o povo realmente quer independência, mas eles só vão poder fazer isso depois de 15 anos. O mais cedo possível seria em 2016. E o referendo acabou acontecendo, só que em 2019. E o resultado foi que 98% da população que vota votou pela independência. De acordo então com o combinado, Bougainville tem que cumprir alguns requisitos e depois de terminar tudo isso e organizar a parte burocrática, eles vão poder finalmente se tornar independentes com um prazo entre 2025 e 2027. Ou seja, agora, a qualquer momento, a gente pode ter um anúncio aí do nascimento do mais novo país oficial do mundo. E como parte importante de se tornar um país independente, uma das primeiras coisas que a gente vai ver vai ser países pelo mundo reconhecendo a independência de Bougainville. E aí, quem sabe, depois de tudo isso, eles vão poder ser aceitos no clube da ONU. Uma vez independente, talvez eles vão manter esse mesmo nome, ou quem sabe eles vão ressuscitar a República de Salomão do Norte. Alguns também sugerem o nome Balbi, não sei como é que fala, mas é a homenagem à montanha mais alta da ilha. E, como vocês devem imaginar, as grandes potências já estão se movimentando nos bastidores. Como uma das maiores reservas de ouro do mundo, quem será que vai ser o amiguinho mais próximo desse país? A China? Os Estados Unidos? A Austrália? Papua Nova Guiné? Bem, a China já começou a dar os seus primeiros passos. Em 2020, eles enviaram uma delegação meio que secretamente lá para Bougainville para discutir investimentos em infraestrutura e até a reabertura da mina de Panguna. Isso deixou a Austrália e os Estados Unidos super preocupados, porque eles não querem, né, a China expandindo a sua influência lá no Pacífico Sul. Mas isso é um assunto para um outro vídeo também. Com certeza, as Ilhas Salomão vão ser os amigos mais próximos deles. E talvez eles vão continuar com laços fortes com a Austrália. Talvez eles façam parte do Commonwealth e sejam amigos do Reino Unido também. Mas talvez não, tudo pode acontecer. E como é que eles vão se governar? Bem, Bougainville já está planejando adotar um sistema parlamentar bem diferente, que mistura alguns elementos ocidentais com estruturas de governança tradicional deles, incluindo até conselhos de anciãos para preservar valores culturais. Com o Bougainville, a gente vai passar a ter 194 países do mundo, ou 193, ou 95. Quantos países realmente existem? A resposta, como eu falei, não é tão simples não. E eu falei muito melhor nesse outro vídeo aqui que você pode ver só clicando no cartão. Se você já assistiu, dá uma olhada nesse outro aqui também, que é muito bom. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo, quando talvez já tenhamos oficialmente um novo país no mapa mundial. Por enquanto eu vou ficando por aqui, até a próxima.